Muita novidade vindo aí em 2022 dentro do Big Brother Brasil, a começar pelo próprio apresentador, né? O Thiago Leifert saiu da apresentação do BBB depois de 5 temporadas muito bem sucedidas, um começo um pouco mais tenso, né? Do Thiago Leifert, ali as primeiras edições, particularmente eu já gostava muito dele, então eu achei bom ali do 17 e do 18 também. Mas dá pra ver que ele amadureceu no decorrer desses 5 anos, né? Então, o 17 foi o primeiro dele ali, eu já achei que ele foi muito bem para ser o primeiro ano e tendo como comparação 16 anos de Pedro Bial, né, Nobody? E também nós tivemos, de outra forma, o BBB 18 sendo um sucesso considerável, né? Foi um programa que teve uma audiência considerável para os padrões do BBB, ele conseguiu já aumentar um pouco mais a toda a questão da visibilidade do programa e da abordagem do programa. Quem vai chegando já vai deixando comentário de onde está assistindo a nossa resenha aqui e já vai comentando junto comigo para a gente poder dividir esse momento. Então, por favor, comentem aí para a gente poder fazer uma conversa boa por aqui. E aí, em 2019, né, o BBB 19 foi o que a internet chama de um surto coletivo, né? No BBB 19, a gente teve ali o que a internet chamou de um surto coletivo, né? Foi uma edição que teve uma audiência muito baixa mesmo, em números absolutos, comparado com outras edições. E outra coisa importante também é que o Thiago Leifert deu uma entrevista para a GQ Brasil, eu acho que foi, falando sobre os seus participantes favoritos. Agora que ele não é mais o apresentador, ele pôde falar, né, abrir um pouco mais isso. Eu sou um grande admirador do trabalho do Thiago, acho que ele é um cara espetacular à frente de tudo que ele conduziu e conseguiu inovar de uma forma muito interessante. Então acho que a gente deve ter muito respeito pela carreira que o Thiago conseguiu construir e a forma com que ele conseguiu colocar a cara dele em todos os programas. E aí, o Thiago falou, o Carlos Simão tá dizendo que foi uma edição horrorosa o 19, o BBB 19. Realmente, eu que sou um cara que acompanha bastante Big Brother, não assisti o 19, só assisti a final. E naquele ano, eu me lembro que a crítica era muito contundente nesse respeito de que foi um elenco que acabou não rendendo o que se esperava, principalmente. Mas, além disso, o Thiago falou que depois do BBB 19 é que já se tomou a decisão de realmente fazer com que o BBB 20 tivesse esses influenciadores, né, que foi a ideia do Boninho ali, e que ocasionou naquela eclosão que foi o BBB 20. Claro, ele já estava fazendo muito sucesso pela sua repercussão, ainda teve a questão da pandemia, que as pessoas acabavam ficando mais em casa, então teve um boom de audiência ali o BBB 20, que foi impressionante, e o BBB 21 superou essa expectativa, tanto em faturamento, relevância, reputação, reputação não, mas eu digo relevância e representatividade dentro do faturamento da Globo e dentro de tudo que aconteceu ali em 2020 e 2021, né? Se tornou um produto indispensável para a Globo nesse formato de pipoca e camarote que a gente viu a partir do BBB 20. E aí o Thiago Leifert fala um pouco sobre essa dinâmica, acho que é uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos anos com relação a esse universo de reality show, foi a entrevista que o Leifert deu para o Bial no Conversa com Bial, trocando essa experiência, né, de 2 apresentadores do BBB falando sobre esse universo. Me lembro também que no início do BBB 21, eu até falei para minha mulher, eu disse, o Thiago parece que tá cansado, parece que ele não tá muito afim de estar ali. E depois, aí sim, realmente decolou de uma forma muito rápida, mas eu fico me perguntando até hoje se aquilo ali já era um sinal dele querer sair, né, dele querer realmente deixar a Globo naquele momento e se dedicar à família, que era o que ele vinha buscando aí desde 2020, que ele acabou falando depois lá na Maria Braga. De toda forma, então, a gente tem uma expectativa gigantesca para o BBB 22, porque viemos de 2 edições muito bem sucedidas em todas as frentes. E aí eu falo elenco, audiência, faturamento, também a relevância dentro das redes sociais e repercussão de redes sociais, a forma com que o Big Brother mexe uma engrenagem do entretenimento brasileiro é algo impressionante. Ninguém passa incólume ao BBB no Twitter. Muitos perfis, muitos canais de YouTube, canais de Instagram acabam ganhando dinheiro fazendo a cobertura do BBB em tempo real, ali conseguindo emitir opiniões, enfim, a gente tem vários exemplos disso.
E o BBB 22 vem carregado dessa expectativa, principalmente porque o comandante vai mudar, então Tadeu Schmidt vai assumir depois do auge do Thiago Leifert, então é meio que, acho que não é tão equivalente quanto o Leifert assumindo o lugar do Bial, porque na época o BBB já vinha descendo um pouco de rendimento e aí se chamou o Thiago Leifert também para fazer um refresh ali no formato. Mas com o Tadeu Schmidt a situação é diferente, a gente tem aí a partir de agora uma régua mais alta para ele conseguir acompanhar a partir de agora. Também tem os destaques da baixa do Rafael Portugal, que também fez muito sucesso nas duas primeiras participações dele, né, no BBB 20 e no 21, e agora sendo substituído pela Dani Calabresa. Parece que vai ter também um espaço maior de humor dentro do programa, e o Paulo Vieira também já está cotado para fazer parte dessa cobertura aí dentro do próprio programa. Acho que vão ter muitas novidades, acho que vai ser muito diferente do que foi com o Thiago Leifert, mas acho que a direção já entendeu o modo de fazer com essa estrutura de pipoca e camarote, que sempre gera uma grande repercussão, mas eu acho que o apresentador do BBB, ele é uma figura muito mais fundamental do que apresentadores de outros realities, não digo a Fazenda também é muito importante, mas o BBB tem um vínculo muito forte com o seu apresentador. Eu acho que o Tadeu Schmidt, esse é o grande desafio dele à frente do programa a partir de 17 de janeiro, que é essa capacidade de se colocar realmente e colocar uma personalidade dele mais muito conectada com o público, muito conectada com a internet. Então a gente vai ter que ver como é que isso vai se dar a partir do início de 2022, dessa nova edição do BBB. Também houve algumas especulações de outras figuras. Nayara Azevedo teria sido confirmada pelo Léo Dias como uma das primeiras aí do Grupo Camarote, e isso também é interessante de ver, né? Como a gente viu, vão comentando aí, gente, tô de olho nos comentários de vocês. Como a gente viu durante o BBB 21, uma discussão muito forte de será que os artistas vão querer participar do 22 depois da grande onda de cancelamento que aconteceu com vários integrantes do BBB 21, e parece que sim, porque ainda é uma fonte muito forte de divulgação do próprio trabalho, né? Vi uma entrevista também da Manu Gavassi recentemente que ela fala isso, que ela não é uma artista tão comercial, né? E aí, quando ela foi, primeiramente tinha recusado o convite para o BBB 20, os assessores dela falaram, olha, só te falta, na verdade, fama, porque não é o teu trabalho não é tão comercial, mas existe a possibilidade de você ser muito reconhecida estando muito famosa. E foi isso que aconteceu com ela, né? Ela fez todo aquele trabalho espetacular de marketing também, de deixar todos os vídeos gravados, acho que vocês se lembram disso. Mas enfim, então nós temos essa edição do BBB 22 já gerando bastante comentário, já gerando um aquecimento, porque as pessoas ficam... O Mion falou uma vez no final da Fazenda que são dois realities que se retroalimentam, né? Chega o final da Fazenda, já se começa a falar de Big Brother, e quando acaba o Big Brother, aí tem um gap um pouco maior, mas mesmo assim se fala muito de A Fazenda, porque são os dois grandes realities da TV brasileira, mas ainda a Fazenda numa segunda posição mais distanciada, né? Porque o Big Brother realmente tem uma repercussão que é avassaladora, principalmente nesses últimos 2 anos. Então é isso, minha gente. Comentem aqui embaixo. O que vocês acham? Vocês acham que o BBB 22 ele vai ser uma edição histórica também? Vocês acham que vai ser um período de adaptação do Tadeu Schmidt? Vocês acham que já chega com uma expertise ali do que dá certo e que deve já conseguir manter no nível que o Thiago Leifert vinha mantendo nas edições anteriores? Comentem aqui no chat para a gente poder fazer essa resenha funcionar. Queremos conversar aqui, não é, Nobody? Fazendo a resenha funcionar, então comentem aqui embaixo.